Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com o Senhor, dá para dar um glória aí ou não? Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13. Eu quero ler os primeiros 5 versículos desse capítulo que eu ensino para os irmãos. Quem está feliz? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho certeza que aqueles irmãos que quase não estão conosco ao longo do ano pela manhã, acho que amaram a ceia à noite. Deixa eu falar um negócio para vocês. Queridos, com todo respeito àqueles irmãos que tomam ceia à noite devido ao seu trabalho, mas não tem nada melhor do que tomar ceia com toda a igreja reunida. Cadê aqueles que sempre estão aqui aos domingos à noite? Deixa eu ver. É assim ou não é? Aqueles que não podem estar domingo de manhã por dia de trabalho. E eu quero louvar Deus pela sua vida, porque hoje Deus permitiu você estar aqui com a igreja toda reunida. Eu costumo dizer assim, você vai receber a ceia completa hoje. Porque à noite não dá para fazer aquela ministração, dar aquela palavra. Geralmente o obreiro que dá, faz ali no meio de campo, né? Mas você vai ver hoje, orar pelo pão. Ah, que maravilha! Então quero louvar Deus pela sua vida. E hoje todos nós sabemos, hoje é um dia importante para nós, brasileiros. Hoje nós tivemos ido às nossas urnas, escolhendo os nossos futuros líderes. Eu tenho certeza você, como um brasileiro, você que de repente está no seu domicílio eleitoral, você fez isso. Então nós deixamos um dia para você, em nome de Jesus, e não querendo ser extensivo, deixarmos essa noite para nós estarmos aqui juntos no nome de Jesus. Amém? Quem achou o Evangelho de João, capítulo de número 13, verso, por favor, dá para colocar a tradução revisada e corrigida? Árabe. Atualizada, revisada e corrigida, que é a que eu estou usando? Isso. Obrigado. Essa aí. Beleza. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus. Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Quem pode dizer amém? Amém. Antes de você sentar, pelo menos para 3 pessoas que estão do seu lado, pés limpos, coração sujo. Fale para ele. Pés limpos, coração sujo. Pés limpos, coração sujo. Tome a cena. É claro, você já ouviu, e você que é um leitor da Bíblia, existem alguns fatos notórios, importantes, para nunca nós nos esquecermos. Na verdade, não foi os judeus que mataram Jesus. Na verdade, Jesus se entrega para a morte. E mais uma vez, eu tive o privilégio de ver algumas coisas interessantes aqui nesse texto. Primeiro, começamos o versículo de número 1, que Jesus, ele tinha a real consciência. É mais um versículo afirmativo, que mostra a consciência que Jesus tinha da sua missão aqui na terra. Jesus não veio a passeio.
Quando você vê os relatos dos evangelhos falando a respeito de Jesus, vai ficar muito claro isso. Desde a sua infância, Jesus tinha consciência da sua missão aqui nesta terra. Você vai se recordar quando Lucas, ele fala que em uma grande festa de algumas que as pessoas migravam para Jerusalém, Jesus é esquecido com a idade de 6 anos de idade. A Bíblia diz que os seus pais vão voltar para a sua cidade, depois de alguns dias, vão procurar Jesus, achando que ele estava naquela procissão, ou naquele grupo de pessoas que migravam para Jerusalém, não encontrando o menino. Os pais desesperados voltam para Jerusalém e vão encontrar Jesus no meio dos doutores. E a sua mãe vai perguntar, vai fazer algumas indagações a ele. Ele tinha muito claro: eu vim fazer a vontade do meu Pai. E você vai ver isso. Jesus tinha a missão muito clara do que veio fazer. Sabia do propósito de Deus, sabia desse grande amor que Deus teve pela humanidade, sabia muito bem do seu papel. Quando João o Batista o identifica lá, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, Jesus já tinha totalmente a consciência, já adulto, 30 anos de idade, quando ele vai ser batizado no Jordão. Jesus tinha consciência do que veio fazer. E está aqui nesta noite um dos versículos bíblicos que embasa isso, que dá alicerce para este fundamento, para nós acreditarmos nisso. Ele sabia muito bem da sua hora. Repita comigo: Jesus sabia muito bem da sua hora. Eu não sei se você já teve o privilégio de ler os evangelhos. Você vai ver algumas horas cruciais no ministério de Jesus. Quer ver uma delas? Está narrado no Evangelho de João capítulo 2. Quando Jesus propicia, dá início, abre as cortinas do seu ministério. A Bíblia diz: primeiro milagre que Jesus faz foi em um casamento. Está lá escrito em João capítulo 2. A palavra de Deus vai dizer, vocês conhecem muito bem, vai passando certo tempo do casamento, há algumas divergências de quantos dias durava a festa. Não importa se era 7, se era 14, algumas divergências sobre isso, não vou entrar nesses pormenores. Mas a Bíblia diz que em determinada hora acaba-se o vinho, vocês conhecem. A palavra de Deus vai dizer que chegam aos ouvidos da mãe de Jesus, e a mãe de Jesus, ela procura Jesus e disse e relata para Jesus, querendo que Jesus fizesse alguma coisa. Qual foi a resposta de Jesus para Maria? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Se tem uma coisa que nós vemos e observamos na vida de Jesus, é isso. Ele sabia qual era a sua hora. Vocês se lembram quando alguém quer apedrejar Jesus, que as pessoas cercam Jesus, que os religiosos cercam Jesus, e diz a palavra que faz uma espécie de acuar Jesus em um alto ou uma montanha, e de repente talvez eles queriam precipitar Jesus ali. O que Jesus faz? A Bíblia diz que sai no meio deles, porque ainda não era chegada a hora dele. Mas o texto da palavra lida nesta noite fala que ele tinha a consciência que estava chegando a sua hora. E queridos, deixa eu dizer para você que para a última hora Jesus faz algo diferente. Esta ceia vai ficar marcada como um algo que vai ser relatado até hoje com algumas coisas todas relevantes, todas peculiares, todas ímpares desta ceia, porque esta ceia narrada pelos evangelistas tem alguns detalhes importantes. Se você ler os evangelhos sinópticos, você vai ver que quando Jesus manda preparar esta ceia, ele dá uma ordem meio maluca para os discípulos. Vocês vão à cidade, e lá no meio da cidade vai ter algo que não é comum no nosso
E Jesus traz algumas coisas aos seus discípulos. Jesus quer fazer algumas indagações aos seus discípulos. Jesus quer mais uma vez revelar, na verdade, o caráter dos seus discípulos, de quem os acompanhava, de quem estava sentado com ele na mesa. Por quê? Porque para alguns esse ato de Jesus é uma espécie de purificação. Mas na verdade eu entendo aqui que na verdade esse ato que Jesus faz não tem muito a ver nesse episódio com purificação. E eu vou explicar isso. Por quê? Porque Jesus agora, a Bíblia diz que ele tira a sua roupa de cima. Ele tira a primeira túnica. E a Bíblia diz que ele fica com a túnica de baixo. E a palavra de Deus vai dizer que ele cinge com uma toalha. E ele vai de discípulo em discípulo. Repita comigo: discípulo em discípulo. Discípulo em discípulo, lavando os pés de cada um. Claro, isso não tem muito a ver com o sentido de purificação, porque na verdade, quando você vai estudar os costumes judaicos, isso era feito quando alguém chegava em uma casa. Existem inúmeros relatos, inúmeras passagens bíblicas que vai nos mostrar isso. Se você gosta de costume judaico, você vai ver isso. Pessoa que chegava em uma casa, tinha lá o servo da casa para recebê-lo, para lavar os seus pés, para fazer alguns rituais que era comum daquela época. Mas o interessante é que Jesus está aqui fazendo, mostrando o que eles deveriam fazer após esta hora, após a sua partida. Claro, Jesus quer ensinar para os seus discípulos a humildade, a ideia de serviço, a ideia de servir uns aos outros, a ideia que talvez alguns estariam sendo confrontados, porque achavam que o ministério de Jesus seria um ministério simplesmente terreno. Só que, queridos e amados irmãos, é nesta última ceia que vai ficar muito claro, muito evidente, que no meio dos 12, que no meio dos discípulos, ainda que passou por uma lavagem de pés, tinha alguém com os pés limpos na mesa, mas com o coração sujo. Tinha alguém que acabou de receber uma lavagem externa. Aleluia! É verdade. Pedro não entende muito essa ideia de lavar pé, porque quando o mestre chega diante dele, ele retruca, ele recalcita. Aleluia! Ele esperneia. Ele diz para Jesus: de maneira nenhuma o Senhor vai lavar o meu pé. E Jesus, conhecendo o temperamento de Pedro, sabendo aonde o atingia e como o convencia, ele disse: Simão, eu não sei se no tom no tom mais áspero, chamou de Simão Barjonas, chamou de Cefas, ou chamou ele de Pedro mesmo, mas a Bíblia diz que Jesus disse assim: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Sabe quando Pedro escuta isso? Ó Senhor, não lava os pés não, lá começa da cabeça, lava todo o meu corpo, lava a minha vida. Aleluia, porque eu quero ser lavado. Aí Jesus disse assim: não, Simão, você não está entendendo o que eu estou fazendo. Você já está limpo, não estou te purificando, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. A verdade, meus amados, é desta mesa que vai ficar evidente alguém com os pés limpos, com o coração sujo, alguém que teve o privilégio, alguém que teve as oportunidades que nós não tivemos. Ô querido, deixa eu dizer para você, relato de alguém que serve a Deus há mais de 30 anos. Quando nós lemos algumas coisas da Bíblia, que invejinha santa de estar naqueles dias, de estar nas casas que Jesus entrou, de estar no meio dos milagres. Que invejinha, que vontade de estar lá, de ver com os olhos nus, de apalpar, até mesmo nas horas difíceis da embarcação querendo afundar. Que privilégio teve este homem chamado Judas. Sim, Judas, chamado Iscariotes.
você vai na antiga crença, a tradição vai dizer que o nome Judas Iscariotes, ele deriva do nome Queriote, que era uma cidade da região de Moabe, ao sul da Judéia. Então acredita-se, a tradição mais normal, que Judas vinha desta região. Só que Judas tem o privilégio de ser chamado de um dos 12, que se inicia por ser 12 discípulos. O que eram os discípulos? Eram os seguidores, que não vão ser no relato bíblico somente os 12, vão ser 70, vão ser centenas, vão ser milhares. Mas quando esses discípulos são promovidos espiritualmente, Judas também está nesta promoção. Judas está no pacote, no meio dos 12, que tem uma relevância bíblica importante, porque quando a Bíblia menciona o número 12, a Bíblia dá um grau de relevância, porque você vai ver 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Quando a Bíblia fala da cidade que nos espera, a nova Jerusalém que já está preparada para mim e para você, a Bíblia diz que ela tem também 12 portas. Eu não sei você, eu não sei qual delas eu vou entrar, mas eu quero entrar. Aleluia! Porque só entra nessas 12 portas dessa cidade aquele que um dia passou pela porta, a porta chamada Jesus, aquele que um dia entrou por esta porta. E quem disse Jesus em João 10:10? Quem entrar por esta porta salvar-se-á, entrará e achará pastagem, comida, alimento, substância para a sua caminhada nesta terra. Está lá Judas. Só que há algumas compreensões errôneas. Tem algumas pessoas que acham, evangelista Fabiano, que Jesus não usa a sua autoridade divina quando escolhe os 12, Paulo. Por quê? Como pode o mestre errar tão feio desse jeito? Por quê? Porque não é. Quando estamos lendo João 13, Jesus está na sua última semana aqui na terra. Jesus já tinha andado com os discípulos mais de 3 anos, quase 3 anos e meio. Jesus está na sua última Páscoa, na sua última festa, na sua última semana. Você vai ver isso se você ler a Bíblia. Como Jesus errou tão feio? Porque os relatos, os indícios, as coisas que Judas ao longo da sua caminhada deixaram transparecer, narrado pelos evangelistas, mostra isso. Aleluia! Ele sempre foi alguém que andou com Jesus, mas que aparentemente não se converte. Ele sempre foi alguém que sentava na mesma mesa que Jesus, mas o coração era de Satanás. Ele sempre foi alguém que carregava a Bíblia, que se identificava como crente, como evangélico, mas o seu coração estava corrompido. É verdade. Talvez como judeu, comparecia todo sábado na sinagoga, via a leitura, aleluia, do Torá, via a leitura do Pentateuco, via a leitura dos profetas, mas nunca a palavra penetrava no seu coração. Por que eu chego a essa conclusão? Porque quem tem um dia a palavra penetrando no seu coração, a sua vida muda, a sua vida é limpa, a sua vida é transformada, a sua vida é liberta. Você passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque a palavra faz isso quando ouvimos, quando a internalizamos dentro do nosso ser. Aleluia. Eu tenho que correr. Deus está aqui. Você viu que não foi nada programado, mas o primeiro louvor começou com mesa. Quem escutou isso? Quem cantou mesa? Nós estamos aqui numa mesa, Fátima. Interessante. Olha como é que era a mesa que Jesus está participando. É uma mesa com formato de U. Olha que interessante, coisa linda. Isso aqui, ó, U. Fale comigo, U. Interessante. Pessoa, o anfitrião da mesa. Jesus é o anfitrião. Convidou os discípulos para a última ceia.
o centro da mesa. Aleluia. À esquerda, geralmente nesta mesa, não é uma mesa comum como a da nossa casa, porque a mesa daquela época é uma mesa que as pessoas, para se alimentar dela, se inclinavam ou deitavam. Eles escoravam com o seu braço esquerdo, apoiavam a sua cabeça com a esquerda e com a direita se alimentavam. Imagine a cena, Diácono Francisco, todo mundo na mesa em forma de U, eles deitados, inclinados com a esquerda, ouvindo Jesus e se alimentando com a direita. Hoje o Senhor nos convida para a mesa, aonde Ele vai nos alimentar. Eu não sei que tipo de comida você veio comer, eu não sei como está o seu apetite, mas estamos na mesa com Jesus, e Jesus quer alimentar a sua igreja hoje. Escute, à esquerda da mesa, evangelista Fabiano, ficava, aleluia, alguém próximo. Interessante que a mesa era, quem ficava à esquerda, presbítero Gilvan, a esquerda e a direita era proposital, era escolhido pelo anfitrião. A esquerda, quem sentava à esquerda da mesa em forma de U, a pessoa sentava num lugar mais baixo. Daí a ideia de quem estava nesta mesa à esquerda, João, a quem Jesus amava, porque era mais fácil, quando ele estava abaixo à esquerda, reclinar a cabeça no peito de Jesus. Aleluia! E a direita, quem estava? A direita também não era qualquer pessoa, porque a direita, o anfitrião, era alguém que ia ser honrado naquele dia, era alguém que o anfitrião queria que ficasse próximo a ele. Ninguém, quando vinha para a mesa, ocupava o primeiro lugar da esquerda e da direita sem ser convidada pelo anfitrião. Ô querido, se você não dá glória, eu vou dar a Bíblia na sua cabeça nessa noite. Hoje nós estamos aqui na mesa, e eu não sei se você está sentado à esquerda, e eu não sei se você está sentado à direita, mas o maior dos maiores está aqui, Jesus, o anfitrião que te convidou, que te colocou à esquerda e à direita para ser alimentado nesta noite. Aleluia. Eu entro no pacote daqueles biblistas que acreditam que quem estava à direita era o Judas. Pastor, por que isso? Alguns acreditam que era Pedro. Eu não acredito, com base bíblica, no que era Pedro, porque quando Jesus revela quem iria te trair, Pedro tem que balançar a cabeça para querer entender. Se estivesse próximo, entenderia. Eu, particularmente, juntamente com alguns biblistas, acredito que era Judas. Quem lá estava? Observe, na cerimônia, no ato de Jesus de lavar os pés, Jesus lavou o pé dos 12. Quem compreendeu isso diz aleluia. Quem compreendeu isso diz glória a Deus. Então vamos repetir isso. Jesus lavou o pé dos 12. Todos estavam com os pés lavados. Só que, querido, Judas dava indício. Quando você vê alguns relatos bíblicos de alguns evangelistas dizer isso, quando Marcos fala de Judas, no capítulo 14, no verso número 3, Marcos narra da seguinte forma: Jesus está na casa lá de Lázaro, de Maria, onde ele é ungido. A palavra de Deus vai dizer que quando Marcos nos refere no capítulo 14, verso 3, o discípulo que traiu o mestre. Ô querido, que rótulo terrível. Já pensou? Olha, naquela rua lá, mora lá o crente que traiu Jesus. Meu Deus. Marcos capítulo 14, verso de número 10. Olha o outro rótulo que Judas ganha. Judas, aquele que vendeu Jesus. Olha, naquela rua lá mora aquele camarada que vendeu Jesus. Já imaginou isso? É verdade. Qual é a expressão bíblica? Quando você vai no relato bíblico, você vai ver da seguinte forma: Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tem algumas controvérsias disso que eu não vou entrar nesses detalhes. Por quê? Porque acredita-se que não era um preço.
Um preço tão expressivo ao ponto de dar para comprar um campo. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas, quando você olha a Bíblia, o preço que valia um escravo, está escrito lá no livro do Êxodo, eu já preguei sobre isso aqui. Você vai ver que era pago o preço de um escravo 30 moedas de prata. A Bíblia vai dizer dessas 30 moedas de prata, os evangelistas vão dizer, João não vai se ater aos valores. Relato bíblico vai dizer que ele vendeu. Você vai ver isso, Mateus narrando isso. Mateus capítulo 26, verso 15. O preço que foi pago, 30 moedas de prata. Você vai ver Mateus narrando sobre Judas. Esse Judas que vendeu e depois bateu o remorso, se enforca. É o único evangelista que fala a respeito do enforcamento de Judas. Quem é esse Judas? É esse Judas que está à mesa. É esse Judas que tem a oportunidade. Só que quando eu olho Evangelho de João capítulo 13, eu vejo na verdade que trazer Judas à mesa, trazer Judas para sentar à direita, no lugar de honra, de destaque, tem um propósito. Pastor, por que você defende isso? Olha a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, verso 10. Pai, eu oro por aquele que o Senhor me entregou. Senhor, Pai, e aquele que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não perdi nenhum deles, a não ser o filho da perdição. Quem era? Judas. Sabe que eu entendo? Que Jesus aqui na mesa quer dar mais uma chance para Judas, mais uma oportunidade para Judas. Porque você não vai ver Jesus expor Judas publicamente. Quando Jesus pega, que interessante, o bocado de pão, tem um propósito, o costume judaico da época. O que se fazia no anfitrião quando estava sentado na mesa? Evangelista Fabiano, quando ele queria honrar alguém que estava à sua direita, ele pegava o pão, amassava o pão de Maria Alves, parecendo uma colher, embebedava no prato e dava para aquela pessoa. Os demais que visualizavam isso, o que visualizavam? Está honrando ele merece algum agradecimento. O mestre está honrando ele. Acho que ele fez alguma coisa boa que o mestre gostou, porque aquilo era honra. Jesus não está desonrando alguém que ele conhecia o coração, sabia que Satanás já tinha penetrado no coração. O que eu entendo com isso? Jesus está dando para ele uma oportunidade. Dá tempo ainda, Judas. Dá tempo ainda de você abrir o seu coração para ser lavado neste dia. Dá tempo ainda, Judas, para você ter os pés lavados e também o coração lavado pela minha presença. Oh, meu irmão, será que você acredita que dá tempo ainda? Dá tempo ainda para você se consertar. Dá tempo ainda para você se arrepender. Dá tempo ainda para você lavar suas vestes. Dá tempo ainda para você praguejar do sangue do Cordeiro. Dá tempo ainda para você confessar os seus pecados. Aleluia. Aleluia. Você não vai ver Judas sendo exposto à mesa. Somente quem está com a cabeça reclinada no peito, Jesus escuta ele dizendo. E Judas à direita próxima, quem meter a mão comigo, quem não dá o pão sobejado. Só que você vai ver uma hipocrisia terrível na vida de Judas, porque ele sabe que é com ele, o coração dele já está contaminado, já está sujo, mas ele finge que não é com ele. Sabe aquela pessoa que vem à igreja, Deus fala com ele, só falta chamar dele, não, vem aqui meu filho. Só falta citar o nome do RG, 30, 40, 412, oh, meu Deus, vou profetizar não, senão vai ter gente com esse RG e vai falar que... Tem pessoa que é assim, que Deus fala com ele, que Deus chama a atenção dele, que Deus na verdade o propósito de Deus não é envergonhar, o propósito de Deus é apresentar para ele um outro fim, aleluia, o propósito de Deus é apresentar para ele um caminho, uma possibilidade de salvação, uma possibilidade de volta, uma possibilidade de também ter o coração lavado. Mas tem pessoa que
aleluia. E a gente gosta de pagar. E tem produto para limpeza, tudo quanto é coisa. Não, irmão, nós viemos da roça. Lá naquela época, nossa BD, o que limpava a vida é álcool. Hoje já tem um monte de coisa para limpar. Hoje tem limpa fogão, hoje tem limpa armário, hoje tem limpa guarda-roupa, hoje tem limpa chão, hoje tem limpa porcelanato. E essas coisas é caro. Ô querido, mas eu não vi no mercado ainda alguma coisa que limpa coração, a não ser o sangue do Cordeiro, a não ser o sangue purificador de Jesus. E esta aqui de graça hoje. Esta aqui de graça. É o que disse um dia o profeta Isaías: vinde e comprai sem dinheiro. Pode comprar hoje de graça. Eu prometi que não ia falar, mas eu tenho que falar. Hoje eu saí hoje para andar no bairro, né? Alguém me encontrou aí e falou assim: o pastor está perdido. Não, eu saí para andar no bairro. Meu, faz tanto tempo que eu não passo por umas ruas aí, que eu fiquei até assustado como é que está o nosso bairro aqui. Cheguei na pontinha, nem sabia que estava interditada, Vânia. Eu queria passar lá para ver como é que está. Foi muito sangue que não passa ali. Minha esposa falou: você vai de carro? Não, eu vou a pé. Vou andar no bairro. Confesso que não foi fácil. Depois chegou em casa e tive que ficar pelo menos umas 2 horas descansando. Mas andei. Aí de repente você escuta assim: ah, fulano de tal, se ele ganhar nós vamos voltar a comer picanha. Segunda-feira vai ter picanha na nossa vida. Eu falei: meu Jesus, tem misericórdia. Aí alguém disse para ela assim: você que não trabalha amanhã, levanta cedo, vai correr atrás do seu trabalho, você vai ver se você vai ter picanha na sua casa. Não falei do nome, porque eu tenho uma abençoada aqui que eu não nada de coração. Eles estão na mesa. O coração de Judas é corrompido. E não é de agora, querido, já é de um tempo. É no capítulo 12 que você vai observar que Jesus está. Tem algumas divergências sobre esse entendimento. Eu não vou entrar nesses pormenores, mas capítulo 12 de João narra que Jesus está na casa do Simão fariseu, uma pecadora cobacenal, Maria. Os evangelistas falam diferente. Não vou entrar nesse meio, quem é, quem não é. Aí de repente essa mulher pega lá um unguento puro, um unguento que não era barato, 400 e poucas onças, se eu não me engano, e sem contar os leões. Eu lia isso hoje e eu falei assim: quantas onças? Onça é um peso de moeda. Foi um peso de moeda no tempo antigo, né? Como um denário, como uma dracma, como no dia de hoje, como real, como dólar, como ien, como libra esterlina, como e outras coisas mais. Era um peso de moeda. Essa mulher pega aquilo, a sua economia, segundo historiadores de tempo, e ela quer honrar Jesus. Por quê? Porque acredita-se, se for a Maria, irmã de Lázaro, ela tinha motivo para agradecer a Jesus. Ela aprendeu a ser uma adoradora. Ela não perdeu as oportunidades que Deus proporcionou para ela. Toda vez que Jesus chegava em Betânia, 6 quilômetros, uma aldeia próxima de Jerusalém, quando estava Jesus indo para Jerusalém, passava ali e hospedava-se na casa deles. Ela não perdia tempo. Certa feita, uma vez entrou até em intriga com a sua irmã Marta, porque que Maria não queria perder a oportunidade de ouvir Jesus. Marta se preocupava com outras coisas. Mas elas tiveram motivo para isso. Maria teve motivo para isso. Por quê? Maria é a irmã do Lázaro. É aquele Lázaro que estava morto alguns dias e Jesus ressuscitado. Alguns historiadores dizem que essa Maria tinha um pecado, Jesus a perdoou, e ela era tão grata a Jesus por ter sido perdoada. E esse unguento, os evangelistas, olha o detalhe, dizem assim: e muitos do que ali estavam, e alguns daqui que ali estavam, não se conformaram com o que ela fez. João dá nome, João é o evangelista que dá nome, e Judas o Iscariotes falou lá: por que essa mulher não pegou o que tinha, essa coisa boa que tinha, e deu para os pobres? Na verdade, João narra a motivação dele. Porque se tinha um coração sujo, na verdade não estava preocupado com o pobre. Ele era ladrão, ele roubava. Agora vem aqui, queridos. Será que Jesus não sabia de tudo isso? Será que Jesus não sabia de quem estava do seu lado? Não é assim para nós também?
De vez em quando, irmãos, nós falamos agora, encerramos o mês de outubro falando inteiro sobre ansiedade, falando sobre depressão, falando sobre estresse, né? Falando, querido, imagine aquilo que Jesus está passando. Motivação de alguém tão próximo, de alguém que ele escolheu, de alguém que ele viu, de alguém que andou, de alguém que foi nomeado como tesoureiro, ladrão. Por que Jesus persistiu, continuou? Não é verdade, irmãos? Deixa eu dizer para você, se Jesus olhasse por Marcos hoje, meu Deus, por que ele persiste tanto? Por que ele insiste tanto? Por que ele dá tanta oportunidade? Por que a gente cai, erra, levanta, tropeça, cai, levanta, e a misericórdia de Deus não se afasta de nós? É por causa do grande amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. E eu glorifico a Deus por isso, porque Jesus não é como os homens aí de fora. Jesus não é como um homem que te valoriza por aquilo que você tem, por aquilo que você é, pela posição que você ocupa, pelos bens que você pode oferecer, por aquilo que você pode agregar. Não, Jesus é diferente. Jesus te ama mesmo você não tendo nada para oferecer para Ele. Ó, eu vou falar uma coisa pesada, que aponta o protocolo. Jesus te ama, crente, mesmo você não sendo dizimista na igreja. Jesus te ama, mesmo você não sendo ainda batizado. Jesus te ama, mesmo aí o seu marido não aceitando Jesus. Jesus te ama, mesmo você vindo domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, e não posicionamento de alguém. Ele te ama. Continua dando oportunidade para você, continua fazendo com que você se assente à mesa. Quem sabe é hoje que a palavra vai limpar, vai mudar e vai transformar a sua vida. Aleluia. O coração dele era o coração sujo. Jesus dá o pão amassado, tradição do Oriente era assim. Todo mundo fala, está honrando. De repente, os discípulos querem saber quem vai ser o traidor. Jesus não expõe Judas. Jesus fala alguma coisa com ele que só ele entende. O que você tem para fazer, sai e faz. Só ele entende. Alguém acredita, segundo um comentarista bíblico, acredita que na verdade eles entendem que Judas, como sendo tesoureiro, Judas está recebendo instrução de Jesus para comprar alguma coisa para eles. E de repente sai. João narra assim, que de repente ele abre a porta e já era noite. Ou seja, teve a última oportunidade e saiu para a noite. Ou seja, deu lugar para as trevas. Saiu da mesa que tinha luz e quis lá para fora que tinha trevas. Isso é síndrome, isso é sintoma de coração sujo. Isso é sintoma de alguém que de repente, às vezes, aleluia, se conforma e tem pés limpos. É verdade, queridos, e vou mais além. Costume judaico, vou mais além. Ninguém comia antes de lavar a mão. Às vezes você tem mão limpa, às vezes você tem pé limpo, às vezes você tomou banho hoje, às vezes você levantou a mão aí para adorar o Senhor, não exalou um cheiro diferente da sua vida.
41. O que está escrito no Salmo de número 41? É aquele que vai levantar o calcanhar. 41 verso 9. Aquele que está na mesa que vai levantar o calcanhar. E eu gostei dessa expressão, levantar o calcanhar. Entre aspas, resumindo, desenhando para que você entenda, é isso. É alguém que de repente dá coice. É alguém que de repente despreza. Quem é do interior aqui já viu um cavalo dar coice? Quem já viu aqui cavalo dar coice? Coice de cavalo dói, não dói? Quem já tomou coice de cavalo aqui? Ninguém. Oh, já? Já tomou coice de cavalo, irmão Zé? Dói, irmão Zé? Quem está se levantando contra Jesus é alguém que está levantando o calcanhar, embasado no Salmo 41, verso 9. Aquele que estava sentado na mesa comigo, levantou sobre mim, contra mim o calcanhar, ou seja, me deu um coice. Perdeu a oportunidade. Porque você entende que estar na mesa hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando? Quem entende isso? Quem está grato a Deus por isso? Por quê? Porque eu não sei você, meu irmão, eu me examino aqui nesta noite, eu deixo o Espírito Santo entrar no meu coração e dizer: querido, eu não sou digno de estar aqui. Pastor, se eu tenho pecado escondido, não tem, graças a Deus que eu saiba, não. Mas você está dizendo assim: pastor, se eu não tenho pecado, não, eu estou cheio de pecado. Alguns deles eu não sei, nem sei que eu tenho. Alguns deles eu não consigo por mim mesmo me libertar deles. Oh miserável homem que sou. Talvez eu sou o que mais indigno está aqui, mas eu não sei você. Eu estou aqui grato ao Senhor, porque eu tenho mais uma oportunidade de sentar na mesa com o meu mestre. E se ele me convidar para limpar o meu pé, eu não quero. Eu Senhor, me dá mão e como Pedro, mas eu entendo que maior coisa ele já fez na minha vida. Me purificou com a sua palavra, me lavou com o seu sangue, me comprou com o seu sacrifício um dia na cruz do Calvário. E eu não sei você, eu tenho motivo para dar glória a Deus essa noite. Quem sabe nesta noite você veio nesta noite. Quem sabe você está sentado à direita. Quem sabe você está precisando de algo, aleluia, importante da parte do Senhor. Escute isso aqui. Eu, quando estava lendo algumas coisas essa semana, eu me lembrei de alguns relatos, de algumas conversas que tive ao longo dos anos com algumas pessoas. Algumas pessoas já me relataram, o presbítero Gilvan, que alguém antes de morrer, sabendo que está chegando a sua hora, irmã Maria Alves, não sabe, não tem uma explicação lógica, ele sabe que está chegando a sua hora de partir, ele chama alguém próximo e dá um monte de instrução: olha, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo, você, olha, o dinheiro está lá. Alguém que tiver experiências assim? Eu conversava com pessoas crentes e não crentes ao longo dos anos, já desenvolvi essa coisa com pessoas assim. Daí até eu tenho que explicar que isso não é espiritismo, mas acontece. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, Jesus sabe que é a última ceia, que é o último momento, que é o último instante, sabe que na vida de Judas o coração sujo é a última oportunidade que ele está dando, sabe que é a última noite, é a última oportunidade, ele não deveria perder, mas ele levantou o calcanhar, ele está dando coice. Ok, o que Deus está dizendo para mim e para você? Não perca a oportunidade. Será que você pode dizer para esse irmão que está do seu lado: não perca esta oportunidade? Mas deixa eu dizer a você, vou profetizar aqui com os olhos abertos, que hoje o Senhor te trouxe aqui para a mesa. Espiritualmente, entenda isso, abre os seus olhos espirituais. Ele está amassando o pão em forma de colher, está embebedando no prato, está colocando na sua mão. Pastor, mas você está dizendo que meu coração está sujo? Não, estou dizendo para você que nesta noite, você sentado na mesa do Senhor, é noite de honra. Isso era a tradição judaica, é sinônimo de honra. Sabe por quê? Porque você está sentado no lugar que simples mortais, que mortais aí fora queriam estar onde você está, não tem o privilégio de estar sentado. Ok, deixa eu dizer para você,
hoje não vai correr não, né, Matheus? Vem aqui. Pode cantar isso aí mesmo. Esse aí que tá. Pode ser. Isso aí que vocês cansaram. E você fecha os seus olhos aí agora. Você consegue visualizar essa mesa dessa noite em forma de Os mais chegados de Jesus podem reclinar a cabeça no peito de Jesus hoje. O que é isso? É aqueles mais próximos. É aqueles que não precisam de muita coisa para dizer glória, para dizer aleluia. Tem pessoas aí, está levantando-se uma safra, que você tem que pagar para ele, me dá 10 reais para ele dar glória a Deus. Mas tem os amigos de Jesus ainda, que só Jesus sentar na mesa, já tem motivo para dar glória. Que lado você está? Aleluia. Está sentado na mesa? Está à esquerda? Esquerda é o lugar dos próximos, dos amados, daquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, daquele mais próximo, daquele que sente a presença, daquele que sente a glória de Deus, daquele que tem prazer de adorar, daquele que tem prazer de vir à casa do Senhor, daquele que tem prazer de desviar do pecado, daquele que tem prazer de tomar banho todo dia na presença de Deus. Segura aí, segura um pouquinho. Daquele que de repente, na hora da ceia, ceia para ele não é mais uma refeição de amor. Pastor, o que é isso? Eu tenho que explicar isso para você. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios no capítulo 11, não é uma carta, ainda que dando instrução da forma que eles deveriam se realizar a ceia, mas na verdade, nos anais bíblicos, refere-se a algumas tratativas de eventos ruins que estavam acontecendo na festa de celebração do amor dos irmãos. Escute isso aqui. Tinha aqueles, irmão José, que chegavam primeiro, trazia as refeições, só irmã Cida, que não esperava as pessoas que moravam mais longe de Fátima. Os pobres chegaram, e o que fazia os glutão? Chegava cedo, começava a comer tudo, começava a beber vinho, e começava a se embriagar. Aí Paulo tem que orientar eles: gente, esperando pelos outros. Quem tem fome come em casa. Porque tem algumas pessoas que acham que ceia é porque o pastor tem que ver que eu estou lá, é porque o irmão tem que ver que eu estou lá. Tem algumas pessoas que dia de ceia para ele toma ceia brigado, ele toma ceia falando mal, ele toma ceia em pecado. Pastor, mensagem de domingo à noite, você recorda? Deixa eu dizer para você que às vezes nascendo do lado esquerdo, aqueles que estão próximos a Jesus, ô irmão, não é aquele que está blindado que não peca, mas sabe que nós louvamos a Deus por algumas coisas, alguns eventos, até ruins que acontecem na vida de irmãos, mas eu vejo que tem alguns crentes ainda. Ô pastor, queria conversar com o senhor. O que é, meu irmão? Pastor, eu pequei. Aí a gente fica triste, chateado. Ó, você vai cumprir uma disciplina, mas é louvável na vida dele. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas tem aquelas pessoas como Judas, coração sujo, hipócrita, finge que não é com ele. A vida está um desmanzelo, a vida está uma tragédia, a vida dele está cheia de lama, a vida dele está cheia de podre, a vida dele está cheia de coisa que desagrada ao Senhor, que não convém ao servo de Deus. Está tomando ceia. Vai no seu irmão assim. Meu Deus. Se você não quiser falar, fala assim: ui. Aí Paulo tem que escrever em Coríntios dizendo assim: é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por causa disso há entre vós os que dormem. O que é isso? É a som da indolência, é aquela pessoa apática, é aquela pessoa que faz um mês de campanha de avivamento, ele não consegue dobrar o joelho em 10 minutos, é aquela pessoa que há muito tempo não sabe o que é jejum, é aquela pessoa que você tem que pagar para ele, vem no ensinamento durante o ano. É aquela pessoa que está andando tanto tempo com Jesus, mas está conformado. Ah, eu estou com o pé limpo, ah, eu estou com a mão limpa, mas Jesus
estar limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus justifica, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus traz verdade, a palavra de Deus traz luz, a palavra de Deus traz alimento, a palavra de Deus traz vigor, a palavra de Deus traz força, traz ânimo, traz disposição para a nossa vida. Mas deixa eu profetizar aqui, você talvez que está na direita nesta noite, que esse lugar é um lugar de honra, que Ele está te honrando você. Deixa eu dizer a você, estou profetizando aqui, Deus está honrando pessoas aqui, honrando pessoas que, mesmo em meio às propostas do inferno contra a sua vida, mesmo em meio às propostas do inferno contra você, você não tem deixado a sua característica, você não tem perdido a sua identidade de crente, você é crente na prova, na luta, no vale, você é crente lá na ruína, você é crente lá sendo amassado, você é crente quando recebe o diagnóstico do médico, você é crente quando bate o desemprego, você é crente quando o pastor está meio desviado. Ô Senhor, tem misericórdia, converte o pastor Jesus. Você é crente quando a líder não está entendendo, compreendendo o que você está passando. Você é crente. Hoje você está à direita. Hoje o mestre tem honra para você. Hoje o mestre está dizendo para você: meu filho, você é privilegiado. Você está aqui à minha direita, você está próximo de mim. Só quem está próximo de mim consegue perceber o que eu tenho, os planos. E sabe o que eu entendo nessa noite? Deus falando para mim e para você: os planos que Ele tem para nós são melhores. Os planos de Deus para a sua vida são melhores. Os planos de Deus para a sua vida são maiores. Os planos de Deus para a sua vida são especiais. Os planos de Deus para a sua vida são planos de honra. Em nome de Jesus. Cante aí.
Deus.